Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do seu coração. Irmão, vim trazer uma notícia aqui urgente, irmãos. Está em todas as redes sociais, está bombando nas redes sociais. Esse caso, irmãos, desse fato do pecado, irmãos, da CCB, vocês sabem, que tira a liberdade do povo, né? Irmãos, e eu vim trazer uns relatos aqui, muitas pessoas perguntando nas redes sociais, eu posso voltar, o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que procurar, eu não estava congregando porque eu tinha perdido a liberdade, perdi as forças, quem eu procuro, eu vou trazer alguns relatos aqui, irmãos. Muitas pessoas compartilhando nas redes sociais, e eu fico aqui a pergunta para a CCB, isso é verdade, CCB? Eu gostaria muito de um pronunciamento oficial de alguém da CCB sobre esse caso, porque muito me interessa, já que eu já quis aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, muitas vezes quis até fazer, que cheguei a falar com alguns irmãos, para nós fazer um abaixo-assinado, para a gente entregar lá no Brás, juntar contra isso. E agora a gente vê esse movimento aí, só que sem nada oficial do Brás, da CCB, né? Mas a Irmandade tem espalhado aí que não vai mais tirar a liberdade do povo, e quem estiver sem liberdade para procurar o seu cooperador. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui que está na internet aí, está bombando esse assunto, e eu fiquei muito interessado em saber, e será que isso é verdade? Eu li aqui os tópicos, né, quem me acompanhou aqui, lá tem um trecho que diz lá, né, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não deixou nada oficial, que as pessoas serão perdoadas, que é para voltar a congregar, que terá sua liberdade, que os casos serão analisados um a um. Então, irmãos, faço esse vídeo aqui trazendo o que está acontecendo nas redes sociais, muita gente falando sobre isso, muita gente questionando, vídeos bombando, visualizações, dizendo que é Deus que está usando os irmãos. Claro, irmãos, que nós temos, já sei, que vocês vão falar, mas aqueles que ficaram no passado e tudo que aconteceu, estou aqui 3 anos e meio, vai fazer, irmãos, batendo nisso, nessa tecla. Infelizmente, tem coisas, irmão, que só diante de Deus os homens vão pagar, né? Mas, irmãos, se isso mesmo acontecer daqui para frente, eu fico feliz, porque jamais eu ia criar meu filho dentro de uma igreja que tivesse esse tipo de doutrina, né? E outras mais coisas, né, gente? Mas agora, vamos colocar aqui algum relato. Esse aqui é o irmão da CCB, e ele colocou isso aqui lá no canal dele, lá no Tique, olha só. Esse grande dia aqui, 18 de abril de 2025, tá? É o tópico que libertou todo mundo do pecado de morte. Uma coisa que o Jair Ferreira do Amaral lutou tanto para acontecer, ele não pôde ver, tá? Deus recolheu ele antes. Tá aqui o 15.1, nunca se esqueça disso, o que libertou todo mundo do pecado de morte, né? Que diz que se tiver arrependimento, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. Tá aqui, é oficial, pessoal, tá? Volta para a CCB, entendeu? Seus casos vão ser analisados pelos irmãos. Será que vai analisar mesmo? Então, aqui, ó, perdão dos pecados. Ainda que o pecado possa levar à morte, contudo, vimos a luz do conhecimento, né? Da palavra, se arrepender, poderá alcançar misericórdia e perdão. Gente, olha só. Agora eu vou trazer outros relatos. Isso aqui é uma irmã da Assembleia, missionária da Assembleia também, que tem muitos seguidores, ela colocou lá na internet. Ó. Em geral, para os ex-CCB, ou uma esperança para quem ainda está na CCB, mas perdeu a liberdade. O que está circulando agora é que o pecado de não será mais visto como pecado de... que essa seria uma interpretação antiga e que na nova interpretação apenas pecado de seria então blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, as pessoas que perderam ao longo da vida a liberdade na CCB teriam agora uma nova oportunidade de voltar a ter sua liberdade e a congregar como antes. Seria essa a possibilidade agora a partir de 2025 dessa nova reintegração dos irmãos na CCB, uma vez que tem muitos que desde antigamente, vendo essa visão de tudo ser pecado, eles se acham indignos, impuros e não têm prazer mais de estar congregando nem lá e nem em lugar nenhum, por se acharem completamente pecadores. Essa nova visão e esse novo entendimento seria então uma nova porta aberta para todos que deixaram a CCB para retornarem. E você da CCB concorda com isso? Qual é a sua opinião? Deixe para
Deixa no comentário, ela colocou. Tem mais 2 vídeos para mostrar para vocês, irmãos. Né? Esse irmão tem espalhado isso aqui lá na internet. Vamos ver isso aqui, ó. O operador falou que aqui não é desse jeito. Falou que não existe esse tópico, tá? Você vai lá no site oficial da CCB, você vai na aba Irmandade, você vai ver o tópico lá, 225, tá? Vai falar do pecado de morte, que agora, né, colocaram lá. E pecado de morte não é atos sexuais ilícitos, né? Não é adultério, não é adiantar casamento. Pecado de morte, tá, aí vai estar escrito lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo e é o pecado de apostasia. Então, a partir desse momento, desse dia que a CCB coloca que o pecado, ele é essas duas coisas, o pecado para a morte, entendeu? Então, quem tem que dar resolução do que vai fazer com os irmãos que vinham do antigo entendimento, que pecado de morte, né, que foi o antigo circular lá, aqueles irmãos antigos, a CCB vai ter que dar conta de que vai fazer com eles. Você tá entendendo? Não é só chegar e pegar, jogar o tópico lá, de qualquer maneira. Você tá entendendo? E dizer, a CCB não vai dar liberdade pro povo. Não. Se a partir do momento que ela mudou, então ela vai ter que falar o que ela vai fazer com o pessoal antigo. Você tá entendendo? Só porque daí, entre a gente, ela fazer isso aí e a gente tá conversando aqui, é luta, meu irmão, é luta. Tá? Pessoas têm que saber disso, pessoas têm que lutar por isso, pessoas têm que falar disso, tá? E não tem ninguém falando. Você pode ver que tá todo mundo calado, o pessoal da CCB não sabe disso, entendeu? E nem os críticos da CCB estão falando disso. Tá? O trem tá tão avoado, foi colocado, tão colocado ali, que ninguém tá sabendo disso, ninguém tá falando disso. Eu já fiz o vídeo, isso aqui é outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, outra mulher, essa irmã que tá sem liberdade. E ela faz aqui um desabafo ali também, vou mostrar para vocês. Eu já fiz vários vídeos aqui atacando isso, uma coisa que eu lutei bastante aqui também, né? O Jair Ferreira do Amaral também lutava bastante por isso. Já conversei com vários irmãos para a gente fazer um baixo-assinado, levar no Braille, entregar no Ministério Público, porque eu achava isso aí um absurdo. Aqui, já falei também, o irmão falou assim, os críticos não estão falando. Falei também, li a carta, fiz análise até com o Kleber Paixão sobre esse ponto, fiz um vídeo sobre esse ponto. Fiz 3 vídeos depois dessa circular, fiz 3 vídeos falando sobre esse assunto. Mas o problema que eu acho é que a congregação tem medo de se comunicar com a Irmandade. Gente, se arrepender, voltar atrás, mudar para melhorar, consertar, não é feio. Feio é permanecer no erro. Feio é permanecer no engano. Feio é permanecer na mentira. Feio é permanecer na heresia. Mas consertar é nobre, gente. É nobre. Quem inventou isso aí, talvez não foi vocês que estão aí no Brás hoje. Vocês estão aí, tem gente lutando para acabar com isso. A gente vê, gente, tem gente lutando lá, o Kleber Paixão falou, para ter uma confissão de fé. Estão fazendo uma confissão de fé. Estão lutando lá dentro para implantar um estudo bíblico. Estão lutando lá dentro por esse aí. Tá vendo? Ele está vendo um movimento, um agitar das águas, né? Ainda que pouco, a gente está vendo. Mas não é feio para vocês não, Brás. Vocês precisam se posicionar sobre isso. Você vem no culto online. Diga abertamente, espalhe para os canais da CCB aí. Eu tô aqui só para anunciar coisa ruim, não. Se anuncio coisa boa também, se for o caso. Eu tenho o prazer de vir aqui, gente. É oficial. A partir de hoje, todas as pessoas que estão sem liberdade vão ser analisadas os vossos casos. Eu, irmãos, vou ter prazer de anunciar isso, que eu lutei muito aqui nesse canal. Muitas pessoas eu conversei aqui no particular, que não tem liberdade. Muitas das vezes, justamente porque o marido era um canalha, e ele e a mulher separou. Onde mesmo a irmã mandou mensagem, que o cara fazia um monte de coisa com ela, e aí ela não aguentou mais, quis separar, e a Irmandade virou as costas para ela, gente. Isso é lamentável. Então eu deixo aqui uma pergunta para o Brás. Isso é verdade? Vamos ver essa fala dessa moça aqui. Ela fala, essa aqui estava sem liberdade. Ó. Ela estava sem liberdade. E ela também está ouvindo, tem muita gente ouvindo essa notícia nas redes sociais, pessoas da CCB estão espalhando isso. Então o Brás precisa vir oficialmente se manifestar se isso é verdade, que o povo precisa saber. Não estão espalhando mentiras, as pessoas estão se animando, pensando em voltar. E aí, Brás, como é que é?
Vocês escreveram na carta lá, pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas vocês deviam ter falado, gente, ainda vamos analisar os casos, vamos rever os casos que nós erramos. Erraram, porque muitas das vezes a mulher não é obrigada a viver com um homem que deixa ela passar fome, que humilha, que xinga. A mulher não é obrigada. E o Braz precisa ver isso. Vamos ver se quer essa fala dessa mulher aqui. Mas alguém aí também está sabendo esse pronunciamento da CCB, Congregação Cristã no Brasil? Tá vendo? O que está chegando até o povo é que é um pronunciamento da CCB. Mas não é um pronunciamento. Foi colocado ali nos tópicos, mas não foi claro. Não foi claro. Por tempos, fizemos um julgamento errado, vamos analisar os casos. Não foi dito. E as pessoas estão achando que é vocês, Braz, que estão dando essa notícia. E vocês precisam, vocês estão colocando esperança na vida de milhares de pessoas que estão sem liberdade. Vocês não podem brincar com o sentimento das pessoas, tem que levar isso a sério, vocês precisam se pronunciar. Não é feio, já repito aqui, não é feio reconhecer o erro. Feio. Eu erro tanto na minha vida, se for preciso pedir perdão, eu peço perdão. Agora, se o problema é vocês, não é feio, é bonito reconhecer o erro. Claro que as pessoas vão falar mais lá atrás, mais lá atrás, mais lá atrás. Gente, eu sei que dói, já falei vários vídeos aqui tristes sobre isso, mas minha preocupação é acabar com isso para que acabe, que não aconteça mais o que aconteceu lá atrás. Infelizmente não vai voltar, cada um dará conta diante de Deus das suas obras. Né? Eu mesmo visitava, né? Essas pessoas, e eles falavam, o Júnior visita os mortos. E eles estão mais vivos do que muitos que falavam mal daqueles que estavam parados, que eu ia visitar, sem liberdade, que eles estavam parados, se firmaram, estão congregando até hoje, e aqueles que se dizia que eu visitava mortos, também já nem está mais na igreja, está doido para voltar e não tem força. Então nós temos que ter cuidado com a nossa língua, que a gente paga, né? Vamos ver o que essa mulher falou aqui, ó. Informação que chegou até ela é que o Braz é oficial, né? Eu questiono aqui o Braz. Um posicionamento, se alguém tiver alguma notificação, uma coisa a falar, eu tenho prazer de trazer essa notícia aqui, porque eu vejo uma grande vitória, não para mim, mas para a própria instituição e para o povo que estão lá dentro sem liberdade, né? Mas alguém aí também está sabendo esse pronunciamento da CCB, Congregação Cristã no Brasil? Se alguém souber, pode deixar no comentário. Gente, eu vi vários vídeos já de pessoas que estão na CCB anunciando, compartilhando e pedindo para repassar sobre essa informação. Que a CCB, vocês sabem que elas têm regras, doutrinas, enfim. E tinha ali algumas coisas consideradas como pecado de... E agora não mais. O único pecado considerado agora é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque tinha vários motivos ali que você perdia a liberdade e ainda era considerado como você pecou de... Agora eles reveram essa situação. Segundo os vídeos que eu vi do pessoal... Tá vendo? As pessoas estão sendo se informadas por vídeo de pessoas da CCB que estão fazendo vídeo dizendo que é para voltar lá na igreja, que as pessoas vão receber a liberdade de volta. Gente, vocês não podem ficar calados vendo o que está acontecendo na internet sobre esse assunto. É muito importante, viu, CCB? Que é da congregação, eles estão pedindo para compartilhar, para ir avisando os ex-CCB que agora pode voltar a congregar. É só você dar o seu nome ali, eles vão mandar o Braz e voltar à sua liberdade normal. Exemplo, eu perdi a liberdade na igreja e com isso eu perdi a força e não fui mais. Ela perdeu a liberdade na igreja, porque talvez casou antes da hora, né? Antecipou o casamento, e perdeu a força e não foi mais. E agora está se animando de ver essa notícia. Mas quem está dando essa notícia? Quem está dando? O povo da CCB fazendo interpretações particulares diante de um tópico que foi lançado, mas que ninguém falou nada. Isso oficialmente, vocês ouviram, me falaram que domingo o Salvador Bueno leu esses tópicos. Ele chegou a falar alguma coisa, gente? Eu procurei esse culto e não achei. Ele chegou a falar alguma coisa sobre isso? Que vão voltar à liberdade? Que vão analisar os casos? Eu não vi. Se vocês ouviram, comente aqui. Eu vou fixar no primeiro comentário. Então tem pessoas que estão se animando em voltar. Mas cadê o pronunciamento oficial da CB? Isso que não pode, gente. Ficar sem... Tem que saber falar com o povo, tem que falar a língua do povo. É só você dar o seu nome ali, eles vão mandar o Braz e voltar à sua liberdade normal. Exemplo, eu perdi a liberdade na igreja
E com isso eu perdi a força e não fui mais. Porque a partir do momento que vem um ancião na sua casa e tira a sua liberdade, na sua cabeça você não perdeu só a liberdade na igreja, na sua cabeça você perdeu a liberdade no céu também. Quantas pessoas teve a vida um caos, quantas pessoas tirou a própria vida, né? Por conta disso, de se sentir um pecador sem salvação nenhuma. E como eu estava falando com meu marido ontem, eu achei essa atitude da CCB maravilhosa. Ele também ficou admirado de ver essa atitude, né? Acho que muitos não esperavam essa atitude. Porque, gente, se você for analisar, algumas doutrinas e regras são impostas pelo homem. E aí você volta um pouquinho lá atrás e você lembra da história de Maria Madalena, quando a multidão queria apedrejar ela. O que Jesus fez? Jesus pensou, ficou em silêncio, escreveu algo ali no chão e levantou e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aí a gente fala, quantas pessoas que têm o pecado embaixo do tapete, né? Quem sou eu para julgar? Isso que é ruim, porque na CB, só quando descobre o pecado das pessoas, pune aquela pessoa, sendo que tem muitas pessoas lá dentro, até mesmo no ministério, né? Ninguém está isento disso, em pecado, mas em oculto e com liberdade. Jamais, mas eu quero dizer que muitos criticou, apontou, derrubou, empurrou o buraco, pessoas que precisavam ser pego à mão, o julgamento falou mais alto em vários casos. Sendo que Jesus ele é maravilhoso, desde que você se arrepende de coração, ele está pronto a te perdoar. É lógico que você não vai ficar fazendo várias vezes o mesmo pecado, assim como ele disse a Maria Madalena. Vai, mulher, e não peques mais. Mas se pecardes, lembra que tem um advogado no céu, disse Jesus, que intercede por vós à direita de Deus, tá? Então, assim, todo mundo tem uma chance. Infelizmente, há uns anos atrás, as pessoas não tinham essa chance. Era cortado e fim. Você podia ir, mas sem nenhuma liberdade. E o pior de tudo é você ser mal olhado por muitos, né? Julgados por muitos. Isso afeta muito a gente. Apesar que a gente tem que ir por Deus e não pelo povo. Mas é como eu disse, as pessoas que perdiam-se a liberdade, na cabeça delas também perdia a liberdade no céu. Então isso era muito mais fundo, muito mais grave do que parecia. Mas eu fiquei feliz com essa nova atualização aí. Quantos e quantos que vão voltar com a força renovada, não é? Isso aqui nós vamos ver, né, irmão? Porque até agora, né, oficialmente. Se isso não for se tornar oficial, não adianta. No interior, no norte, no nordeste, isso não vai funcionar, né? Então, essa falta de pronunciamento oficial, no culto online, circular, é que a gente coloca. Eu mesmo visitei um rapaz que ele veio do Paraná para São Paulo, e ele estava sem liberdade, que aqui ele se juntou com a irmã, com a mulher, e nessa mulher, minha esposa anunciou para ela a graça, a congregação, né? Levou ela para a congregação, ela quis se batizar, mas ela era amigada com esse músico que supostamente tinha pecado de morte, que se juntou com ela, morava junto, e ela quis se batizar, nós juntamos ali, fizemos o casamento deles, ela se batizou, ele queria voltar a tocar, eu conversei com o meu ancião, liguei para o ancião de lá, perguntei o que o ancião de lá achava, ele falou, se meu ancião ligar para você, o que você vai falar? Eu falei, não, vou ficar feliz, porque as duas filhas dele lá também tinham caído. Antes ele cortava a liberdade de todo mundo. E aí voltou a tocar, ficou firme, mudou de cidade, foi para o interior, e hoje ele é cooperador de adulto lá. Então, quer dizer, Deus sempre continuou operando, né, na vida dele. E aí, comente aí, qual que é a sua opinião? Eu gostaria muito de fazer essa pergunta para o Brás. Como vai ser? Vocês vão mesmo aceitar as pessoas? Vocês vão mesmo conversar com essas pessoas? Vocês vão analisar os casos? Vocês vão perdoar as pessoas? Gostaria muito de uma opinião da CCB aí, oficial, sobre isso aí. Eu ficaria feliz. Claro que tenho que já respeito, já sei, vou falar de novo. Os de trás, que passou, gente, não tem como voltar, né? Mas diante de Deus, muitos anciões, cooperadores vão ter que dar conta pelo que fizeram. Mas daqui para frente, se isso realmente acontecer, já é um grande avanço, né, irmãos? Então a gente vê aí um grande agitar nas águas. É processo, que nem diz o Kleber, é um processo demorado, mas vamos ver, né? Comente aí qual a sua opinião. Pelo menos a internet aí tá esperando acha que é oficial, mas eu não tô vendo nada oficial por enquanto, né? Mas se for oficial isso acontecer, nós vamos ficar contentes, né? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Voltamos à tarde, se Deus quiser. Um grande abraço.